Eu me chamo Eugênio Castro, sou delegado da Polícia Federal há 5 anos e os fatos que narrarei aqui aconteceram quando ainda era um agente federal, ocasião que fui escalado para uma investigação em um pequeno ponto perdido da imensidão da Amazônia, aproximadamente um ano antes de ser promovido a delegado federal. Como agente federal, participei de várias operações em regiões do país próximas às fronteiras, mas essa operação jamais irei esquecer, pois foi a que me deparei com fenômenos que hoje me levam a acreditar que talvez a ignorância que junto de si traz a incapacidade da maioria das pessoas correlacionarem inteiramente a profundidade de certas revelações seja, no final das contas, uma bênção. No ano de 2018, fui chamado pelo chefe da Superintendência Regional da Polícia Federal, que me encarregou para uma operação de investigação. Ele disse que a finalidade dessa investigação era a de apurar o assassinato de 3 crianças que, segundo denúncias, supostamente poderia estar ligado a alguma seita de fanáticos religiosos no interior da Amazônia. Não era incomum que diversas seitas, desde meados do século XX, sempre atuaram em pontos isolados da selva e, em alguns casos, até aliciavam tribos indígenas. Um dos casos mais emblemáticos foi a seita liderada pelo americano Jim Jones, fundador de uma seita denominada Templo do Povo, que, instalada nas selvas da Guiana, promoveu um suicídio coletivo em massa, algo que horrorizou a comunidade internacional da época. Porém, esse caso era mais complexo, pois além do assassinato de 3 crianças, todas meninas de 12 anos, também envolvia a morte violenta de 5 moradores daquele lugar. Para complicar mais ainda, o superintendente me avisou que eu iria só e que não poderia contar com uma equipe, nem mesmo um agente auxiliar para me ajudar, porque, segundo ele, todos os outros agentes estavam ocupados em outras operações, por assim definir, mais prioritárias. Por prioritárias, meu superior estava falando que a instituição não iria gastar dinheiro com uma equipe de agentes e toda a logística para custear uma simples investigação dentro de um ponto remoto da floresta amazônica, um lugar denominado Mutuim. Nesse caso específico, o deslocamento de Manaus até lá não poderia ser feito, nem mesmo de helicóptero, pois, segundo o meu superintendente, em conversa prévia com o seu colega da Superintendência Regional da PF em Manaus, avisou que os helicópteros saindo de lá não tinham alcance até aquela região e nem havia a possibilidade de abastecer em Humaitá, porque lá não tem combustível adequado para helicóptero. Coisas da eficiência estatal.
Portanto, eu teria de fazer a primeira etapa do deslocamento pelos rios através de barcos e concluir a última etapa seguindo por uma estrada de terra no meio da floresta. O superintendente completou dizendo que já estava previamente acertado que uma balsa atracaria num porto fluvial nas margens do Rio Negro e essa balsa me levaria até o ponto de um igarapé do Rio Solimões, de onde então eu seguiria por terra e, portanto, eu deveria chegar com antecedência. Talvez para amenizar as dificuldades, o superintendente, através de seus contatos com alguns figurões da alta cúpula em Brasília, acabou conseguindo me colocar num avião de campanha militar que iria para a base aérea de Manaus na madrugada do dia seguinte. E assim foi. Cheguei na base aérea de Manaus por volta das 7 horas da manhã. Mas essa era apenas a primeira etapa da viagem, porque, como disse antes, eu ainda teria de pegar a tal embarcação num porto do Rio Negro, conforme estabelecido, indo até a desembocadura do Rio Solimões ou Amazonas, se assim vocês preferirem denominá-lo, percorrendo muitos quilômetros acima desse rio, até um de seus afluentes menores e continuar mais 8 horas até outro rio secundário e chegar a um pequeno ancoradouro na margem, seguindo mais 400 quilômetros por uma estrada de terra, por dentro da floresta, até o pequeno distrito do Mutuim, onde estavam ocorrendo as mortes misteriosas. Se tudo transcorresse como planejado, eu chegaria em 3 dias. Demorado? Talvez. Na Amazônia, principalmente no enorme estado do Amazonas, devido às imensas distâncias, os conceitos de perto e de longe podem variar bastante. Enquanto aguardava a balsa, eu sentia o terrível calor de Manaus. Um calor sufocante, asfixiante e pegajoso. E, finalmente, a tão aguardada balsa surgiu nas águas escuras do Rio Negro. Assim que ela atracou, um homem desceu e, se aproximando de mim, um senhor que aparentava ter entre uns 65 e 70 anos, se apresentou. Olá, eu sou o Belarmino Guimarães, capitão e o dono dessa balsa. E aquele moço ali é o Edinaldo, meu ajudante. E iremos levá-lo até onde fica a estrada que leva ao distrito do Mutuim. Um pouco constrangido, o capitão se desculpou dizendo que sua pequena balsa, por ser uma embarcação somente para o transporte de cargas e não de passageiros, não tinha acomodações mais adequadas como camarotes, mas que eu poderia ficar num corredor coberto na popa e com uma rede amarrada para que eu descansasse durante a viagem. Então ele mandou que o seu ajudante me guiasse até o nível superior da balsa, até um pequeno corredor, cujo piso estava entupido de cargas que mal dava para passar com minha mochila e outros pertences. Após todos os preparativos, a embarcação partiu às 10 horas, e assim iniciando a primeira etapa de minha longa jornada. Algum tempo que já havíamos deixado o Rio Negro e subíamos pelos Solimões. Na Amazônia, o tempo de duração de uma viagem de barco pelos rios depende muito de alguns fatores. Navegar contra a corrente, logicamente, é um destes.
enquanto um outro é a quantidade de carga, pois no caso específico do estado do Amazonas, a maioria dos barcos transportam muita carga na subida dos rios, de Manaus para a imensidão do interior amazonense, dependentes em quase tudo, pois pouco ou nada produzem. Obviamente, os barcos mais pesados são mais lentos, e sendo mais carregados, o tempo de descarga é mais demorado. E a balsa subia pelas águas do Solimões, muito próxima à margem esquerda, e de tão próxima dela, dava até para observar o interior das casas esparsas dos ribeirinhos. Por volta das 14 horas, saímos do Solimões e entramos num igarapé. O dia transcorreu e, já próximo do anoitecer, paramos num pequeno atracadouro na beira do igarapé. Mais afastada, a uns 100 metros da margem, em uma parte mais elevada e seca, encontrava-se uma pequena vila ribeirinha com seu conjunto de moradias. Algumas eram casebres de madeira, algumas erguidas, suspensas acima do solo, algumas pintadas em cores vivas, e algumas dando a impressão de moradias simples e dignas. Ali foram descarregados mantimentos, como açúcar, café e outras mercadorias, como materiais de construção, que há anos os moradores desse lugar sempre encomendavam ao capitão Belarmindo quando a sua balsa portava em Manaus. Uma vez por mês, ele parava nesse lugar e parecia até festa quando ele chegava. Observei que o capitão era uma figura muito conhecida e respeitada pelos ribeirinhos daquele lugar. Os próprios moradores, inclusive as crianças, descarregavam as mercadorias e levavam para a vila, num misto de entusiasmo e alegria. Nesse lugar também passaríamos a noite para seguir a viagem no dia seguinte. Aproveitei então e desci para esticar um pouco as pernas e observar mais de perto a paisagem local. Quando terminaram de descarregar as mercadorias, o capitão Belarmino veio em minha direção, avisando que ia até a casa de um dos moradores, que era um velho amigo, para jantar, e fazia questão que eu também fosse, acrescentando que a família desse seu amigo me acolheria com muito gosto. Então, acompanhei o capitão e o Edinaldo até uma pequena casa que ficava um pouco mais afastada. E lá fomos recebidos por um senhor de nome Neca Surubim, que era um pouco mais velho do que o capitão. A esposa do senhor Neca Surubim, Dona Jarina, lhe foi apresentada. Ela era muito simpática. E realmente, como o capitão já havia falado antes, fui bem recebido por aquela família. Enquanto ficamos conversando, Dona Jarina arrumava a mesa para trazer a refeição. E, feito isto, sentamos para jantar. O jantar consistia em curimatã frito, baião de dois, caldo de pimenta, feijão e farinha. Tudo fartamente servido em grandes travessas de barro e cumbucas colocadas sobre a mesa, e que saciariam a fome de qualquer sujeito, e acompanhado de uma grande jarra de um delicioso e substancial suco de cupuaçu, completamente diferente e muito mais saboroso que a porcaria industrializada adoçada com xarope e vendida nos supermercados das cidades brasileiras. Tudo estava delicioso e fartei-me com gosto, sem contar que desde a manhã, quando estava no porto de Manaus,
eu só havia praticamente comido um sanduíche simples e tomado um café. Portanto, estava faminto. Após o delicioso jantar, ficamos conversando por mais algum tempo. O senhor Neca Surubim e Dona Jarina até tinham me oferecido uma rede para dormir num canto da sua casa. Mas eu disse que não queria incomodá-los e que não era necessário, pois iria dormir mesmo na balsa. E mais uma vez agradeci o senhor Neca Surubim e Dona Jarina pela janta e a generosa hospitalidade. Então voltei para a balsa e fui dormir na rede amarrada no piso superior. Contudo, o sono que eu tive pelo restante daquela noite foi de certa forma desagradável. Tive diversos tipos de sonhos estranhos e, em um deles, eu me via segurando uma faca entalhada com símbolos estranhos que eu não sabia identificar e tentava a todo custo acertar uma enorme e ameaçadora sombra que me atacava. Acordei próximo ao amanhecer, quando vi o capitão ligando os motores e colocando a balsa em movimento. Subimos o rio por horas entre um emaranhado de águas e árvores que parecia interminável, e foi assim o dia inteiro. Já perto de escurecer, o capitão parou a balsa, dizendo que precisava desligar o motor e que ficaríamos ali mesmo, no rio, ancorados, porque era mais seguro. O Edinaldo lançou uma corrente com peso para que a balsa ficasse parada no meio do rio. O capitão preparou uns peixes e fez um pirão na pequena cozinha improvisada que havia na balsa. Depois fui deitar na rede. Mas uma noite se passou e, quando acordei, fiquei surpreso ao ver que a balsa já estava em movimento há algum tempo. E mais surpreso ainda quando o Edinaldo veio falando que logo chegaríamos. Ele explicou que o capitão tinha acordado um pouco mais cedo e adiantara bastante tempo nossa chegada. Então comecei a me preparar para logo descer e seguir pela estrada que me levaria à localidade do Mutuim. E finalmente, algumas horas depois, chegamos a um pequeno ancoradouro. O capitão então fala: "É aqui que você desembarca. E aquela é a estrada que leva ao Mutuim." E apontando para a elevação disse: "Tá vendo aquela carreta encostada ali em cima? É de meu primo Galdino e ele vai passar pelo Mutuim, pela estrada. Vamos falar com ele." Então nos aproximamos e o capitão me apresentou a seu primo Galdino. Agradeci e me despedi do capitão Belarmino e do Edinaldo, e os vi indo embora em sua balsa, continuando a subida pelo rio, pois eles ainda tinham mais alguns dias para chegar até o seu próprio destino. Após terminar de conferir o motor e verificar os pneus, como todo bom carreteiro, Galdino entrou na cabine, abriu a porta do carona para eu entrar e partimos. Retomei a viagem. A última etapa agora por um longo trecho de 400 quilômetros de estrada de chão que cortava a floresta em terra firme. Em muitos pontos, a estrada era acidentada, empoeirada, e em outros apresentava atoleiros e lama por causa das chuvas típicas que caem na região. Pelo que eu pude constatar, durante a conversa que tive com o Galdino, ele me disse que aquela estrada sempre foi motivo de muitos conflitos de interesses na região do Mutuim.
E se tem uma coisa que aprendi durante os meus 18 anos de serviço em operações da PF pelo Brasil, especialmente na Amazônia, é que nessa região, dependendo das opiniões e dos interesses, estradas são relacionadas a problemas ou soluções. De um lado, ambientalistas de carteirinha e ONGs suspeitas ligadas a grupos internacionais alardeiam que o corte superficial de árvores nativas para dar passagem a vias transitáveis tem trazido bem mais que veículos para o interior da floresta. Vivem reclamando que o desmatamento primário desenfreado, acompanhado da grilagem de terras e extensas áreas que viram pastagens. O gado chega, parte e em poucos anos é substituído, na maioria das vezes, pela monocultura da soja. E que, na visão deles, destroem e prejudicam a floresta. À medida que percorríamos a estrada, percebi que Galdino era um homem muito sério, gentil e respeitoso. Ele me contava algumas histórias sobre aquele lugar, um pouco sobre ele e sua gente, e passei a compreender melhor uma realidade da Amazônia, onde a mídia televisiva e escrita, bem como toda a narrativa ideológica e muitas vezes hipócrita, faz questão de esconder, ignorando propositalmente uma verdade que passa longe das grandes cidades e da maior parte da população. Eu sou neto de índios por parte de mãe. Vim de Mato Grosso e faço parte das primeiras famílias que chegaram nesse local, quando isso aqui ainda nem era distrito. Aqui era tudo mato. Essa estrada aqui não existia. Eu tinha 9 anos quando cheguei junto com meu pai e minha mãe. A gente saiu lá de Mato Grosso quando meu pai aceitou o convite de um conhecido dele, que disse que aqui a gente encontraria terra disponível para plantar. Meu pai e minha mãe, dispostos a conquistar um pedaço de chão, vieram então e, quando chegaram aqui, andaram mais de 30 quilômetros até o lugar onde havia poucas famílias que também vieram de fora e estavam começando a se assentar. Até o ano de 93 não havia nada aqui. A gente só podia comer peixe, carne de caça e palmito. Imagine você o que era viver sem luz. No começo as coisas foram bem difíceis. Para se ter uma noção, o meu pai não sabia cortar uma seringueira ou quebrar castanha. Aos poucos foram chegando outras pessoas, outras famílias. E por esforço do meu pai e dessas outras famílias, foram aos poucos abrindo uma estrada. Essa aqui, no braço e na coragem mesmo, porque não tinha retroescavadeira e só uns anos mais tarde meu pai e uns outros compraram um trator usado e começaram a enlarguecer e estender a estrada. E tudo isso sem contar com a ajuda do governo e dos políticos. Durante mais de 20 anos fomos esquecidos. Aí quando o Mutuim, aos poucos, foi virando uma pequena cidade e começou a ter um certo progresso por causa da estrada aberta pelas primeiras famílias. Então apareceu um monte de político e gente de fora dizendo que a gente estava destruindo a floresta, que estava fazendo queimadas, que estava prejudicando o meio ambiente, ou, vamos dizer, tratando a gente como criminoso, como bandido. E a gente sabe que tem, sim, bandido, pessoas que chegam aqui de fora, gente com ideia
perversa, gente que realmente só vem aqui para querer cometer crime, mas não era o nosso caso aqui. Só que a gente é colocado no mesmo saco e tratado como criminoso pelos próprios políticos. Quem planta aqui é visto como bandido, destruidor da floresta, e não é nada disso. Como é que não pode plantar? Tem que plantar. Quem vai morar em cima de uma terra sem plantar? Questionou Galdino. Tem que cuidar do açaí, que sei que vocês lá de São Paulo e do Rio de Janeiro gostam. A mandioca, o arroz, né? Você é da Federal, é empregado do governo, né? Eu entendo o seu lado e respeito isso, mas com toda a franqueza, Eugênio, eu não gosto desse pessoal da cidade, dessa juventude de cabelo pintado com metal na cara e nunca pegou no pesado, que só vem aqui para passear dizendo que quer a floresta, porque eles dizem que precisamos de árvores por causa desse negócio aí de dióxido de carbono no ar, mas querem escolher as árvores, não quer que a floresta produza, não querem a estrada. Na cabeça deles querem a floresta do Chapeuzinho Vermelho, porque sempre viveram na cidade e pensam que as florestas são assim. E junto com esses políticos oportunistas, quer dizer a cada um da gente o que pode ou não pode plantar e ainda obrigar a gente a tratar do terreno de graça, para benefício só deles. Eu sou a favor de quem trabalha realmente e planta. Em uma certa altura da nossa conversa, Galdino mudou de assunto e me fez uma pergunta sem rodeios. Por acaso você está vindo para cá por causa das mortes, é? Olhei então para ele e fiz outra pergunta. E o que você sabe a respeito delas? Diante minha inquirição, ele então respondeu. É que ontem cedo, antes de você chegar com o primo Belarmino hoje pela manhã, fiquei sabendo de um companheiro de estrada que haviam achado o corpo de outra menina lá no Mutuim. Coisa horrível. Querendo saber mais os detalhes, perguntei a Galdino como aconteceu o fato. E ele então disse. Ele me contou que uma das filhas de seu Mendonça, a do meio, a menina Ivete, estava sumida já fazia uns 5 dias. O delegado e seus homens procuravam pelas matas, mas nada, nenhum sinal da menina. Aí, ontem, pela tarde, o Osiel, um outro morador de lá do Mutuim, apareceu na delegacia dizendo ao delegado que o velho Fonseca tinha achado o corpo da menina Ivete perto de uma vala. O delegado perguntou ao Ziel como estava o corpo, e ele, muito tenso, disse que o coração da menina tinha sido arrancado, como o das outras meninas de antes. E diante de mais um assassinato, o delegado disse que o maníaco tinha que ser pego de qualquer jeito. Foi aí que o Osiel viu o padre, que também estava lá nessa hora, conversando com o delegado, que acabou ficando puto com ele. Mas por que ele se aborreceu com o padre, Galdino? Fiquei curioso, querendo saber melhor dos pormenores. Não sei ao certo, porque o Osiel falou que estava de longe e que, por conta do alvoroço na delegacia, não dava para ouvir direito. E só conseguiu entender pouca coisa da conversa que o padre falou. O padre disse
para o delegado que ele sabia muito bem que a morte das meninas não tinha nada a ver com nenhum maníaco, e sim por causa de uma história sobre uma tal profecia que o padre dizia que estava acontecendo. O delegado, é claro, ficou puto com o padre e disse que ele não viesse com aquela tal história de céu e inferno outra vez e que tinha mais o que fazer. E o padre então só falou que a descrença dele podia causar a perdição de todos. Eu só sei por causa dessas mortes, a coisa tá muito tensa lá no Mutuim. Depois de ouvir as palavras de Galdino, instalou-se em mim um inexplicável pressentimento. E, embora naquela altura, ainda sem saber que aquela seria uma missão com perigos que confrontariam todos os meus medos mais profundos, algo dentro de mim falava que eu não deveria seguir, que seria perigoso, mas como agente da Polícia Federal, eu havia feito um juramento e tinha um dever a cumprir. E mesmo com a sensação horrível de não saber exatamente em que eu estava me metendo, por mais perigosa que fosse, mesmo que aquela missão custasse minha vida, ela havia me sido dada e estava disposto a aceitar os riscos.